Olá, Diego Mangabeira aqui e eu quero falar com você sobre uma cilada que talvez você pode estar entrando ou mesmo já entrou, que tem a ver com as afirmações positivas. Eu vou falar tudo sobre afirmação positiva e principalmente o que na verdade você pode ter feito de errado no meio do caminho, né? A gente sempre fala assim, por exemplo, o que não te contaram sobre as afirmações positivas? E às vezes você leu algum livro, você viu em algum lugar, você às vezes participou de um treinamento, você às vezes viu no YouTube alguma coisa aí sobre afirmação, que se você fizesse afirmações positivas, a sua vida iria mudar. E às vezes vai mudar? Sim, né? Eu vou passar com você nesse vídeo, né? nessa nossa conversa aqui, nesse podcast, sobre várias coisas que estão acontecendo dentro da sua vida que tem tudo a ver com essas afirmações, né? Primeiro de tudo, a gente tem que falar o que é uma afirmação, né? Uma afirmação, por exemplo, ela vem na origem, né? Quando a gente pensa sobre uma afirmação, a afirmação é o quê? Você dar um ok, né? Se a gente pensar, é você reconhecer algo como verdadeiro. Então vamos dar um exemplo para esclarecer o que é uma afirmação. Você basicamente pensa em relação a eu afirmo que eu gosto de chocolate, por exemplo, uma coisa gostosa, né? Eu afirmo que eu gosto de chocolate, eu afirmo que eu gosto de dormir, eu afirmo que eu gosto de correr, eu afirmo que eu gosto de passear, eu afirmo que eu gosto de cuidar dos meus filhos, eu afirmo que eu gosto de dinheiro, eu afirmo, por exemplo, que eu quero ser uma pessoa melhor. O conceito, né, o afirmare aí, que vem do o radical latino, tem muito a ver com esse conceito de você admitir, ou seja, você se transformar em algo diferente. Então, afirmar representa isso, você considerar que algo era de um jeito e, logicamente, através de vários processos, várias situações, ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória profissional, você afirma algo de uma forma diferente. Ou mesmo, você reconhece aquilo como verdade. Então, quando a gente pensa em relação à afirmação, tudo que você afirma, né? Tudo que você afirma, por exemplo, isso é real, isso para mim é importante, isso para mim, na verdade, faz toda a diferença. Quando você fala algo assim, tem uma baita energia, né? Porque você joga uma energia para o universo, para Deus, existência, da forma que você chamar, de uma forma que isso é algo que você acredita. Então, se é algo que você acredita, sua mente, seu cérebro, seu coração, seu corpo, sua mente, sua alma, seu espírito, começam a acreditar que aquilo é real, que aquilo na verdade é muito reconhecido, porque você coloca energia, você sobe sua frequência vibracional, você sobe, por exemplo, sua frequência energética, sua frequência quântica, de uma tal maneira que aquilo na verdade direciona a sua vida. Então, por exemplo, se eu afirmo que eu gosto de brigadeiro, né, voltando lá no nosso exemplo, é que você vai ver brigadeiros ao longo da sua vida inteira. Você vai para a padaria, vai ver brigadeiro. Você vai na farmácia, vai ver brigadeiro. Mas brigadeiro na farmácia não tem a ver. Mas você começa a ver brigadeiro em tudo que é lugar. Você começa a andar com o seu carro, no metrô, no ônibus. Você começa a ver propaganda de brigadeiro. Você começa a ver chocolate ao longo da sua vida. E isso tem a ver com a lei da atração? Óbvio que tem um pouco a ver, sim, mas não tem a ver de uma maneira geral, porque na verdade é algo que você sabe que aquilo você já tem certeza que aquilo é bom para você ou pode fazer mal, né? Se muito chocolate não é muito bom também. Mas vamos pensar então no que seria a diferença de afirmação positiva e afirmação negativa. Se a gente pensar em termos do que é bom e ruim, na verdade as duas são boas, né? Eu quero já desmistificar. Afirmação, por exemplo, situações negativas, elas são importantes? Lógico que são, né? Os seus erros, seus fracassos, os acontecimentos do passado que saíram dos trilhos, vamos pensar, tiveram várias coisas na sua vida, experiências do passado, pode ser relacionamentos que não deram certo, podem ser, por exemplo, parcerias de negócio que não deram certo, às vezes até você perdeu dinheiro investindo em alguma coisa e não voltou esse dinheiro, pode ser até você pensou em algo que ia dar certo, sabe? Você tinha todas as certezas, mas ao mesmo tempo você não tinha avaliado o plano inteiro. Isso pode até ser uma estratégia que você teve de viajar para algum lugar, não deu certo. Às vezes até um plano, um sonho com a pessoa amada e não deu muito certo nesse processo. Mas o que é isso que eu quero dizer para você? Afirmação negativa você faz a todo momento. Né? Afirmação negativa é o quê? Eu sou burra, né? Eu não consigo, essa pessoa ela sabe mais que eu, então você você se coloca numa posição inferior. Colocando-se numa posição inferior, você começa a se comparar. Na psicologia é óbvio que a gente sempre vai falar que uma comparação é negativa, ou seja, ela tem uma equação matemática, vamos dizer, você sempre se coloca numa posição de inferioridade.
E isso traz para você uma frequência vibracional mais baixa, tristeza, você vai ter uma agonia, uma dor, um pavor, às vezes pode levar à depressão, ou mesmo o contrário, que você pode ter muita ansiedade, muito estresse. Você vira uma pessoa que, na verdade, vive perturbada, você não sabe o que vai fazer. O que acontece também com as pessoas é em relação ao propósito. As pessoas não conseguem achar uma missão de vida, não conseguem trabalhar com aquilo que elas amam, elas não conseguem, inclusive, tocar a vida delas. É como se tivesse um problema, mas um problema no sentido o quê? De base, né? Então, eu não consigo comer direito, não consigo dormir direito, pode ser o seu caso até. Eu não consigo tomar banho porque eu não consigo mais me concentrar, raciocinar, não consigo mais meditar. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Isso tem a ver com as afirmações negativas? Sim. E eu estou dizendo, a afirmação negativa é algo às vezes subconsciente. Ou seja, você às vezes está falando isso sem pensar. É que nem, por exemplo, vamos pensar, às vezes ao longo da sua vida, suas crenças limitantes, às vezes dos seus pais, da sociedade, de algum grupo religioso, de algum grupo partidário, político, às vezes até sobre algum grupo social do qual você faz parte, você começou o quê? A enraizar. E muitas vezes, esses gatilhos mentais, eles vêm irracionalmente. Você fala uma coisa, mas depois você se arrepende, mas você sabe que aquilo é errado para você, né? É como se nós pensarmos em relação a mensurar, a medir, né, uma afirmação negativa e uma afirmação positiva. Eu vou dar um exemplo prático para você compreender isso de uma forma muito simples. Imagina agora você afirmando que você... É pejorativo, mas eu vou usar essa afirmação só para a gente utilizar aqui, tá? Não estou falando de você, é só para a gente ilustrar aqui uma parte didática. Se você afirma eu sou burra, é uma afirmação negativa. Se eu coloco eu sou inteligente, é uma afirmação positiva. Qual que é a diferença entre as duas? Nenhuma. Ambas são afirmações, mas em termos de energia, nós temos que uma tem uma energia negativa e uma tem energia positiva. Eu sou burra tem uma afirmação negativa, uma frequência negativa, e eu sou inteligente tem uma energia positiva, uma frequência positiva. Quais das duas afirmações você imagina no longo prazo, ou seja, ao longo da sua vida, da sua trajetória profissional, da sua independência financeira, de tudo que pode rolar na sua vida, vai te ajudar a alcançar ou mesmo chegar cada vez mais perto daquilo que você quer? Imagina qual? A afirmação positiva, né? É óbvio, se você fala, eu sou inteligente, eu sei de tudo, aí às vezes não, né? Às vezes você não sabe, mas às vezes eu sou humilde suficiente para entender que eu não sei de tudo, mas estou crescendo, né? Isso é legal, humildade é bacana. Eu sou um bom pai, uma boa mãe. Sim, às vezes tem que admitir, dizer para você mesma que essa confiança vai ajudar o seu filho, a sua filha a crescer muito mais saudável, né? Acreditando, tendo suporte de uma mãe e de um pai que acredita nela ou nele, né? Ou mesmo, imagina no trabalho, se você tem uma autoridade, se você acredita no seu trabalho, se você acredita na sua competência profissional, né? A gente pensa até no ambiente de vender uma ideia. Pessoas que vendem ideias, elas têm mais confiança em si. Independente se você não trabalhar em vendas, eu não estou falando só para vendedor ou vendedora, não. Eu estou falando para pessoas que acreditam nas suas ideias. Então, assim, isso reverbera demais. Mas só a afirmação positiva vai mudar a sua vida? É óbvio que não. Por isso que está o segredo aqui. Eu estou falando tudo sobre afirmações positivas. Porque o que acontece muito com as pessoas? Elas começam a fazer apenas repetições. Elas não acreditam naquilo. Se eu falar, por exemplo, eu sou inteligente, né? É uma frase. Simples assim, é uma sentença. Mas isso significa que você vai começar a acreditar nessa sentença? É óbvio que não. Talvez o seu subconsciente vai falar, não, você não é tão inteligente assim. Né? Você começa a se questionar. E aí que entra a diferença entre uma verdadeira reprogramação mental e uma falsa reprogramação mental. Né? E isso é muito importante porque quando você entra nessa esfera em relação a tornar-se alguém diferente, alguém superior a quem você era ontem, a você procurar o autoconhecimento, a você procurar o autodesenvolvimento, esse caminho que nunca tem fim, né? Independente nessa realidade, outras dimensões, você começa sempre a ir avante. Ao contrário, por exemplo, se você não tem essa confiança toda, se você só se sabota, se magoa, às vezes você atrai mesmo, você sempre puxa aquilo do passado para voltar. É como se martelasse, é como se fosse um sadomasoquismo, né, emocional. Você começa a voltar naquelas situações, ou mesmo pensar naquelas situações que não deram certo e trazer de novo.
E aí, no caso, mostrar, mas ele gostava de mim, ou ela gostava de mim, ou mesmo aquela situação não foi desse jeito, né? E aí você começa a colocar afirmações positivas em relação ao que deu errado. Ou seja, você começa a fazer uma mistureba, começa a fazer eu posso dizer, uma salada de frutas, de afirmações positivas que são límpidas, são belas, são claras, são simples, com coisas que na verdade já deveriam ter saído da sua vida. E aí o que acontece muitas vezes com as pessoas, elas misturam as coisas, não sabem como começar e muitas das vezes o que acontece com elas, elas não sabem como direcionar o rumo da vida. Por quê? É tanta confusão, é tanto caos, eu gosto de usar essa palavra, né? Existe a ordem, existe o caos, né? O caos é necessário para a ordem chegar. E às vezes na ordem você vai achar o caos para dar uma movimentada aí. E no seu momento, se você está no caos, a maior dica que eu quero dar é, primeiro, assiste de novo esse vídeo, de novo, desde o começo, para você entender que às vezes você está repetindo frases, você está repetindo ideias, sentenças, né, no caso verbais, mas ao mesmo tempo não acredita. Não adianta nada eu falar que você é linda, né? Eu sou linda, eu sou bela, eu sou inteligente, eu sou uma pessoa capacitada, eu sou um ótimo vendedor, eu sou uma ótima mãe, eu sou um ótimo pai. Se no fundo, você não acredita. Se no fundo, você não vê isso como algo que vai te elevar em todos os sentidos, físicos, mentais, espirituais, quânticos, energéticos. O grande lance, a mudança de chave que você tem que pensar sobre isso, que as afirmações, elas não são o fim. As afirmações são um meio, uma das inúmeras ferramentas as quais você pode utilizar para levar onde você quer. E utilizando isso como ferramentas, não como um fim, uma muleta, né, mas como uma alavanca para chegar onde você deseja, é óbvio que sua vida vai ser muito mais próspera, você vai ter muito mais felicidade, você vai ter finanças, dinheiro, ou mesmo posses materiais, ou mesmo você entender o seu propósito, a sua missão de vida como algo muito maior, e isso vai te levar cada vez mais para frente. Se você quer contar com a nossa ajuda, é só clicar no primeiro link da descrição, com certeza a gente pode te ajudar em relação a isso. Se você está muito perdido, com certeza a gente vai poder te ajudar aqui aqui em casa, vamos dizer, né, na nossa empresa, para te ajudar em relação ao que você precisa fazer nesse exato momento. Porque eu sei, no fundo, às vezes a gente está muito confuso, não sabe por onde começar. E com certeza, tendo pessoas mais capacitadas que podem te ajudar nesse momento, pode dar o pulo do gato em relação ao seu caminho, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.